Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 12. De 12 a 27. Primeiro Coríntios 12 a 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Podem assentar. Esta é a 21ª mensagem sobre o tema autoridade espiritual. Estamos vendo a autoridade do corpo, ou seja, da igreja. E sobre esse título nós já vimos que, primeiro, a autoridade se expressa de maneira mais completa no corpo humano. Em outras palavras, para que nós possamos entender como a autoridade de Deus se manifesta na igreja, o corpo humano serve para nos mostrar como as coisas devem funcionar na igreja, que tenha na figura do corpo a sua figura. Segundo, já vimos também que para o corpo humano obedecer à cabeça é uma coisa natural e agradável. Então é uma coisa automática. O corpo obedece às ordens, os membros do corpo obedecem às ordens da cabeça de forma automática. Não há uma ordem para a mão ser estendida. Simplesmente eu estendo a mão como resultado de uma direção que vem da cabeça e a minha mão, meu braço não questiona essa ordem. Ele simplesmente obedece. Terceiro, nós vimos que resistir à autoridade dos membros do corpo é resistir à cabeça. Nós vimos que os membros nós como membros do mesmo corpo, precisamos uns dos outros. E que quando eu resisto à autoridade do membro, eu estou resistindo à própria cabeça. Quando eu sinto a necessidade de usar as mãos
para alguma coisa, para lavar os pés, para de alguma forma atingir os pés, ou para coçar a cabeça, ou para lavar os olhos. Quando eu vou precisar da mão, quem é que está precisando da mão? Os olhos, os pés e os lugares onde eu quero que a mão toque. Se a mão se recusar a fazer isso com os olhos, porque ela não gosta dos olhos, isso é uma loucura, isso não existe. E se a mão resistir a essa necessidade dos olhos e se recusar a lavar os olhos e a fazer o que é necessário, a necessária asepsia nos olhos, no rosto, quando você levanta e você lava o rosto, então, se ela se recusar a fazer isso é uma anomalia, significa que você ficou doido e a mão já não responde, mas significa que tem alguma coisa errada aí e os seus membros não respondem mais. Então, assim como no corpo, resistir à autoridade da cabeça é o mesmo que resistir à autoridade dos membros é o mesmo que resistir à autoridade da cabeça, porque é a cabeça que manda, e ela faz isso automaticamente. Hoje nós queremos ver, em quarto lugar, as riquezas de Cristo são a autoridade. Nós queremos ver que é impossível fazer de cada membro um corpo completo. Em outras palavras, se todo o corpo fosse a mão, não haveria corpo. O corpo é corpo porque ele tem mão, tem pé, tem orelha, tem ouvido, tem nariz, tem coração, tem fígado, enfim. O corpo tem vários membros. Então é impossível fazer com que cada membro tenha tudo que tem no corpo. Um membro é um membro, ele é só um membro, ele não é o corpo. Ele faz parte do corpo, está no corpo, é do corpo, é chamado como se fosse o corpo, mas ele não tem aquilo que o corpo tem. 1 Coríntios 12, 14, 18 e 19 dizem assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos nós fôssemos aquilo que é um só membro, então deixaria de haver corpo, seria um grande membro esquisito. Imagine uma mão do tamanho do meu corpo. Para que serviria ela se ela estivesse fora do corpo? Para nada. Então, a mão jamais vai ter toda a capacidade que tem os pés, que tem o nariz, que tem os meus olhos, que tem os meus ouvidos. Ela tem capacidades que os ouvidos, o nariz e os outros membros não têm. Mas ela não tem todas as capacitações ou toda a capacidade que tem cada um dos outros membros. E de todos eles, muito menos. Da mesma forma, cada um de nós tem de aprender a permanecer na posição de membro e aceitar as operações dos outros membros. Se eu sou mão, sou só mão. A mão tem uma finalidade específica, que é diferente da finalidade dos pés, que é diferente da finalidade dos olhos, dos ouvidos, do nariz, enfim, dos outros órgãos que compõem o corpo. 1 Coríntios 12, 20 e 21, assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Em outras palavras, não existe corpo. Se um membro do corpo que
quiser ser só Ele. Isso diz respeito ao isolacionismo, que algumas pessoas acham que podem ter. Eu não preciso de igreja, para que eu vou à igreja? Igreja é dispensável, eu vivo a minha vida cristã na minha individualidade, na minha casa. Isso não existe. O Senhor Jesus, Deus, através do seu Filho, estabeleceu a igreja e determinou que ela tivesse muitos membros e que cada membro tivesse uma função. E é por isso que corpo implica em um todo, que está sempre junto, que faz as coisas junto, que opera um na dependência do outro. Por isso que cada um de nós tem de aprender a permanecer na posição de membro e aceitar as operações dos outros membros. A mão não é usada o tempo todo. Embora no meu caso aqui eu esteja mexendo com ela o tempo todo, até porque uma está ocupada e a outra fica livre. Mas não é assim. Ao tempo que eu estou aqui, eu estou falando, eu estou vendo, e eu ando para lá, eu ando para cá. Enquanto isso, meu coração está batendo, e os outros órgãos internos estão em pleno funcionamento, cumprindo aquilo para o qual eles foram feitos. E se um deles deixar de cumprir o seu ministério, todo o meu corpo vai ser afetado. Se um deles deixar de fazer o que ele deve fazer. Então, o que os outros veem e ouvem é como se eu ouvisse. Quando o meu olho vê, sou eu que estou vendo. Quando o meu ouvido ouve, sou eu, corpo. O Paulo não é só orelha, o Paulo não é só nariz, o Paulo não é só pé e mão. O Paulo é todo o corpo. Então, quando o meu olho olha, é o Paulo olhando. Quando o meu ouvido ouve, é o Paulo ouvindo. E significa que quando Jesus opera através do seu corpo, que é a igreja, e ele usa um determinado membro, é Jesus operando. É o Espírito de Deus operando no corpo de Cristo através daquele membro. Então não há lugar para o individualismo, como já vimos e vamos ver ainda. Então, aceitar as operações dos outros membros é aceitar as riquezas da cabeça, que é Cristo. Colossenses 2 e 3 dizem assim: Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É nele, é na cabeça, é em Cristo que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O que os membros do corpo fazem é serem instrumentos regidos por essa sabedoria, esse conhecimento que vem dele. Então, nenhum membro pode se dar ao luxo de ser independente. Verso 17 diz: se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? O olho é muito bom, é essencial, é importante, mas se todo o corpo fosse olho, o que ele faria? Ele não sairia do lugar, ele não olharia nem para lugar nenhum, porque ele não tem cabeça, ele ficaria parado. Ele precisa da cabeça, ele precisa do pescoço para ele ver, para levantar, ele não pode ver sem a cabeça, sem os movimentos do pescoço e sem o movimentar do corpo inteiro. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Nós dependemos uns dos outros.
Quando um membro deixa de estar aqui e cumprir a sua responsabilidade, nós temos problemas no corpo inteiro. Quando um membro, agora falando de igreja, deixa de cumprir o seu ministério, falta, chega atrasado, não vem, deixa de estar aqui, compromete todo o funcionamento do corpo, como aconteceu no domingo passado, à noite. Então, é importante que cada um esteja consciente de que somos membros do mesmo corpo e temos que andar juntos, trabalhar juntos. Eu não vou fazer nenhuma falta. Bom, eu não sei o que você está fazendo no corpo, então. Porque todos os membros do corpo são essenciais, são importantíssimos. Deus colocou cada membro do nosso corpo porque eles são importantes. É verdade, dá para funcionar sem mão, uma das mãos, um dos pés, dá para funcionar precariamente. Eu posso andar de muleta, eu posso, enfim, existem maneiras de se fazer as coisas, mas é fazer mal feito, é fazer fora daquilo que Deus planejou, idealizou para o seu povo. Então ninguém é dispensável, ninguém é descartável, não importa o que você faça. Muitas vezes o que você faz passa despercebido, ninguém nota, mas o que você está fazendo é essencial para o funcionamento do corpo. Alguém já contou que é uma história, né? Que o pastor subiu aos céus e lá se encontrou com uma ovelha que ficava sempre no primeiro banco. E aparentemente para o pastor ele era uma pessoa que ficava ali, não fazia muita diferença ele estar ali ou não estar. E na hora que foi feita a distribuição, foi feita não, o pastor ganhou uma casinha pequenininha e aquele membro ganhou uma mansão. É história, viu gente? É história. Eu digo que é história porque tem verdade nisso aí. A Bíblia fala de galardões. Eu não sei qual vai ser esse galardão, não vivo em função de galardão. Mas o fato é que o pastor falou: puxa vida, eu dediquei minha vida inteira e agora eu recebo uma casinha pequena. E aquele mesmo estava lá, não via ele fazer nada. Ele falou: olha, você estava lá porque ele estava onde estava. Porque ele te sustentava o tempo todo em oração, e ele não deixava de orar constantemente por você e acompanhar você em oração em todo o seu ministério. Então o ministério dele, se for avaliado, era muito maior que o seu, porque você estava lá por causa dele. Se ele não tivesse, você já tinha caído há muito tempo. É uma história, mas nos leva a pensar. Existem ministérios que não aparecem. Existem pessoas que trabalham, você não percebe, mas deixa ele faltar para ver se ele não faz, se ele não é importante, se ele não faz diferença. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver como se fôssemos autossuficientes. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Isso porque cada um de nós é membro de um corpo, membro do corpo de Cristo. Assim há muitos membros, mas um só corpo. O que fizerem os outros membros é considerado operação de todos, como operação do corpo, como operação de Cristo.
como operação da sua igreja. O problema é que muitas vezes a mão insiste em ver, e a função dela não é ver. O olho já viu, mas a mão quer ver também. Por que a mão tem que ver se ela não foi feita para ver? Quem vê é o olho. Se Deus lhe deu um determinado ministério, realize esse ministério, dedique-se a ele, pense por ele, faça-o da melhor forma. Mas não queira ser olho e fazer o que o olho faz, porque a mão jamais vai fazer o que o olho faz. Por outro lado, o olho não pode querer ser a mão, porque ele jamais será a mão. Cada um, muitas vezes, deseja ter tudo em si mesmo, recusando-se a receber a provisão de Deus para si mesmo. Nós precisamos uns dos outros. Quando agimos dessa maneira, individualizando-nos, isso cria pobreza para quem faz e cria pobreza para a igreja. A igreja é rica por causa da multiplicidade dos seus membros e da variedade dos seus membros. Então, a autoridade no corpo é apenas outra expressão das riquezas de Cristo. Só quando aceitamos as funções uns dos outros, aceitando a autoridade da mão sobre o olho, porque o olho precisa da mão, então a mão é a autoridade sobre o olho, quando o olho precisa dela, e o olho tem que se sujeitar à autoridade da mão. Assim, quando eu quero andar, eu preciso da autoridade dos pés. Se os pés se recusarem a andar, eu não ando. Só quando aceitamos as funções dos outros, aceitando a sua autoridade, nós recebemos a riqueza de todo o corpo. Submeter-se então à autoridade dos outros membros é possuir suas riquezas, mas a insubordinação cria pobreza. Quando eu não me submeto ao outro membro com a capacidade, com o dom, com o ministério que ele tem, então eu estou me insurgindo, estou prejudicando todo o funcionamento do corpo, estou impedindo de receber as riquezas que o Senhor preparou para que todo o corpo possa ser abençoado, inclusive eu. Então, submeter-se à autoridade dos outros membros é possuir suas riquezas, mas a insubordinação cria pobreza. O texto diz assim: se os olhos são a candeia do corpo, aliás, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que significa isso? Que todo o corpo é abençoado com a luz que vem dos seus olhos. Nós poderíamos dizer ainda: se os teus ouvidos forem bons, todo o corpo ouvirá. Geralmente interpretamos a autoridade como alguém que nos oprime, que nos magoa, que nos perturba. Deus não tem esse conceito de autoridade. Deus usa a autoridade para suprir as nossas necessidades. Sua motivação para a instituição da autoridade é concedermos as suas riquezas.
é suprir as necessidades dos fracos. Ele não quer que fiquemos esperando anos a fio. Se eu sou mão, eu não vou ficar esperando anos a fio, poder, quem sabe, um dia vir. Não, esquece isso. Você não foi planejado você não foi colocado no corpo para ver. Aproveite as riquezas que Deus colocou no corpo, que é o olho, e participe dessa bênção como membro do corpo que você é. Nós como igreja sofremos muito prejuízo quando os membros desse corpo agem assim. Espera aí que eu me perdi aqui. Primeiro, Deus opera na vida do outro e opera de maneira total. Depois ele coloca essa pessoa como autoridade sobre você, para que você aprenda a obedecer e possua o que você nunca possuiu. Quando nós nos submetemos uns aos outros, porque o outro tem o que eu não tenho, isso enriquece a minha vida e enriquece todo o corpo de Cristo. Eu posso ter o que o outro, eu posso ter o que eu não tenho através do outro, porque eu sou membro do mesmo corpo. Eu nunca vou ter o que o outro tem, porque eu não fui dotado por Deus para ter o que o outro tem. Mas o que o outro tem pode abençoar a minha vida, e esse é o plano de Deus. Se eu souber ser o que eu sou e viver e fazer bem feito o que Deus me chamou para fazer. É por isso que lá na relação de dons, no capítulo 12 de Romanos, há uma ênfase. Se você ensina, dedique-se ao ensino. E a relação de dons é bem variada ali. E ali diz que o que você fizer, faça bem feito. Embora a tradução não seja exatamente assim, é isso que diz literalmente no texto. Por exemplo, Romanos capítulo 8, a partir verso 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, da sua capacitação recebida de Deus, eu estou dizendo. Se o seu dom é servir, sirva. E esse servir é servir com empenho. Dê tudo para servir. Se esse é o seu dom. Eu estava lendo que verso? 7. Se é ensinar, ensine. E o ensine é a ênfase de ensinar bem. Dedique-se ao ensino. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então fala de fazer e fazer bem feito.
de fazer e fazer com dedicação. A mão não pode fazer bem o seu trabalho se ela estiver preocupada com o olho, no sentido de ser igual ao olho. Seja mão, haja como mão, atue como mão, e que o olho atue como olho, que o ouvido atue como ouvido, que o nariz cheire o que tem que cheirar. Para isso cada um de nós foi colocado, e para isso cada membro do nosso corpo tem uma função. A riqueza da outra pessoa, do outro membro do corpo, é a minha riqueza. A bênção dele é a minha bênção, porque pertencemos ao mesmo corpo, que tem como cabeça Cristo. Se nós fizermos vista grossa a maneira como Deus planejou o corpo para funcionar, ainda que nós vivamos muitos anos, nós vamos ficar muito aquém daquilo que Deus planejou para nós. Vamos viver pobres, miseravelmente, porque não estamos desfrutando das riquezas do corpo de Cristo. A maneira pela qual Deus nos garante a sua graça é dupla. Às vezes, e raramente, Ele o faz diretamente. Usando a minha capacidade, o meu dom, mas na maior parte das vezes Ele vai conceder-me graça através de uma outra pessoa. Eu sou sempre abençoado quando uma outra pessoa ministra, quando uma outra pessoa faz aquilo que eu não posso fazer e nem consigo fazer. É muito bom receber do outro. É muito bom receber as riquezas de Cristo através do outro. Isso não significa que eu vou ficar parado, eu não vou fazer mais nada. Não, faça o que Deus, que o Senhor lhe designou para fazer, e deixe que o outro faça o que ele deve fazer. Deus então coloca irmãos e irmãs na igreja, que são mais maduros espiritualmente do que nós, para que aceitemos o julgamento deles como nosso. Há pessoas que na igreja são mais experientes, e quando elas falam, quando elas opinam, quem é menos maduro deve prestar atenção, levar na devida conta e consideração aquilo que é dito. As pessoas, para dizerem o que elas dizem, elas já passaram por experiências difíceis e dolorosas. E se eu souber aprender com o que ela diz, eu não preciso passar pelas mesmas experiências. Mas se eu me endurecer e recusar a autoridade dele e o ensino dele, então eu vou ter que passar por experiências dolorosas que aquela pessoa já passou, já viveu, por isso fala com autoridade. Na maior parte das vezes nós somos cabeça dura e temos que passar por experiências dolorosas para aprender o que nos recusamos a aprender de uma outra pessoa, porque não cremos naquilo que ela falou. Deus depositou muita graça na igreja, mas Ele dispensa cada membro alguma graça em particular. Isso da mesma forma como cada estrela tem uma grandeza, tem a sua própria glória, e a grandeza de uma difere da outra. Assim, através da autoridade de cada membro, as riquezas da igreja vão se tornar manifestas. A riqueza de cada membro é a riqueza de todos. Rebelar-se é preferir o caminho da pobreza. Resistir à autoridade e rejeitar os meios
da graça e da riqueza que nós temos em Cristo através dos membros do seu corpo. Quinto ponto que queremos destacar: a distribuição das funções também é uma delegação de autoridade. Quem se atreveria a desobedecer a autoridade do Senhor? Mas temos que nos lembrar de que a autoridade dos membros que Deus colocou no corpo também precisa ser considerada. Temos que considerar a autoridade direta do Senhor, mas também a autoridade daqueles que Ele colocou no seu próprio corpo. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Ninguém faz o que faz porque quer, mas porque foi colocado ali para fazer isso. Deus ajuntou num só corpo muitos membros, e é rebeldia total alguém se recusar a ajudar os outros membros. Eu estou ali para ser o que o outro não pode ser. Às vezes o Senhor usa um membro de maneira direta, outras vezes Ele usa outro membro para suprir a necessidade daquele. Ou seja, Deus pode suprir uma necessidade em mim diretamente através em mim mesmo, ou Ele pode usar o outro para suprir uma necessidade que eu tenho. O olho não pode dizer, pois a mão, não preciso de você, porque todos nós precisamos uns dos outros. Quando a cabeça determina o olho que olha, todo o corpo aceita a visão daquele olho como sua visão. Essa distribuição de funções é uma delegação de autoridade e representa a autoridade de Cristo, que é o cabeça. Se os outros membros tiverem a presunção de ver por si mesmos, estarão agindo em rebeldia. Então, jamais seja tolo a ponto de imaginar-se todo-poderoso. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Eu e você devemos nos lembrar de que não passamos de um membro e devemos aceitar a atuação uns dos outros. Quando você se submete a uma autoridade visível, você está em perfeita harmonia com a cabeça. O fato de alguém ter o que você precisa faz dele sua autoridade, ou autoridade sobre você. Todo aquele que tem um dom tem um ministério, e todo aquele que tem um ministério tem autoridade. No corpo, só o olho pode ver. Por isso o corpo, quando precisa de visão, ele vai depender do olho. Você então tem que se submeter à autoridade nele. O ministério concedido por Deus é autoridade. Ninguém pode rejeitá-lo. A maior parte das pessoas quer receber a autoridade direta de Deus. Mas com muita frequência ele rejeita as indiretas. Mas é através delas que nós recebemos suprimento para as nossas necessidades. Sexto ponto: a vida que recebemos de Deus torna fácil a obediência. Para os israelitas do passado e para o mundo hoje, é difícil obedecer, por uma razão muito simples. Primeiro, não havia para os israelitas, e não há hoje para os que estão no mundo, um elo de vida. Mas para nós que
temos um relacionamento de vida, desobedecer é que é difícil. Se você está ligado a Cristo, está nele, se você está vinculado a Ele, tem a vida dele, desobedecer é muito mais difícil do que desobedecer. João 3,36 diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê no Filho tem a vida. Se você tem a vida, você tem também um vínculo, um elo com a cabeça que é Cristo. Tire-se a cabeça para você ver o que vai ser feito do seu corpo. Se você se recusa a obedecer a Cristo, você não tem vida. Então, o fato de você ter vida implica em que você também vai obedecer. Porque é natural que os membros do corpo obedeçam automaticamente à cabeça, se os membros estão ligados à cabeça. Mas observe que se você tirar o membro do corpo, ele morre, porque ele não tem vida em si mesmo, a vida dele depende da cabeça. Então, há uma unidade interna, uma vida, um espírito, o Espírito de Deus, orientando e controlando tudo. Sentimos-nos felizes e em paz quando nos submetemos uns aos outros, além de ficarmos livres de um fardo insuportável. Ninguém é capaz de resolver todos os problemas, ter todas as respostas, fazer todas as coisas. Durante muito tempo a igreja funcionou assim. A igreja, até o imperador Constantino, ela funcionava como o corpo de Cristo. A partir daí se estabeleceram grandes igrejas, onde as pessoas que faziam as coisas e realizavam a obra de Deus eram chamados os clérigos, eram sacerdotes, assim chamados, ou seja, era uma classe de pessoas que faziam as coisas que os outros simplesmente ouviam e se davam por satisfeitos. Igreja era isso, era reunião num lugar onde uma pessoa falava, os outros escutavam, mas não havia a vida no corpo. O que na realidade acaba acontecendo de maneira plena através dos encontros de células, onde as pessoas podem com mais liberdade ser aquilo para o que elas foram colocadas no corpo. E aqui também, onde cada um tem uma função, um ministério a desempenhar, e nós dependemos uns dos outros por isso. Se tentarmos colocar o fardo sobre os nossos próprios ombros, nós vamos ficar cansados, esgotados e não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se o fardo é distribuído entre os diversos membros, nós vamos sentir alívio e paz. Então, é muito bom a gente aceitar a restrição que o Senhor impôs a mim e a você. Qual é a minha restrição? Eu tenho um ministério e eu devo circunscrever-me a este ministério. Quando nós nos colocamos no lugar de alguém,
que tem um ministério que Deus não me deu, como é que eu vou me sentir? Totalmente desajeitado. Eu vou ser artificial, porque eu estou fora daquele propósito que Deus tem para mim. A mão jamais poderá ver. Se ela tentar ver, ela vai ver através do tato. Ela não vai ver direito. Ela não fará bem feito o seu trabalho se ela não se submeter à autoridade do outro. O Senhor nos chamou para aprender a obediência no corpo. Quando eu falo corpo, estou falando do corpo humano. Na igreja, o corpo de Cristo, no lar, no mundo. Nós temos que aprender bem isso na relação que temos uns com os outros aqui no corpo de Cristo. Por isso que a igreja é o lugar onde a obediência se cumpre e onde também somos provados. Se fracassarmos na igreja, nós vamos fracassar em qualquer outro lugar. Se eu não vivo isso aqui, eu não vou viver em lugar nenhum. Se eu não aprendo a obedecer aqui e a me sujeitar aqui uns aos outros, eu não vou ser sujeito a nenhum outro lugar. Eu já disse antes que a gente começa a aprender isso em casa. Quando os pais ensinam os filhos a obediência, eles estão preparando os filhos para aprender a obedecer a Deus e a se submeter ensinando os filhos a se submeterem uns aos outros, no contexto da igreja e em todos os outros lugares, porque em todo lugar tem isso. Todo lugar tem alguém a quem eu devo obediência. Então, em primeiro lugar, eu diria, é em casa. Secundariamente, na igreja. Se você não aprendeu isso em casa, você tem uma grande oportunidade de aprender aqui. Se não aprender aqui, você não vai se dar bem lá fora. Porque a autoridade existe em todo lugar. E se você não sabe reconhecer a autoridade, você vai se dar mal. A autoridade e a obediência encontram-se no corpo de Cristo. E nós precisamos encontrá-la aqui. Concluindo, no corpo de Cristo encontramos a mais alta expressão da autoridade de Deus. A autoridade e a obediência atingem a consumação no corpo de Cristo. E é aqui que nós devemos nos edificar. O lugar onde entramos em contato com a autoridade é aqui. A cabeça é Cristo, a fonte de toda a autoridade. E os membros, cada um com a sua função, ministrando mutuamente como autoridade delegada, obedecendo também à autoridade delegada. Tudo isso nós encontramos na igreja. Se fracassarmos em reconhecer a autoridade de Deus aqui, não há saída. Porque Deus estabeleceu a sua autoridade no corpo de Cristo, para que aqui aprendamos a obedecer, se não aprendemos antes. E aqui ela se manifesta na sua forma mais bela, exuberante, através da participação de cada membro do corpo.